Bom, nesta manhã eu quero trazer para os irmãos, não vou aqui pregar, mas apenas trazer para os irmãos uma meditação que está no texto, lá no livro de Esdras, capítulo 10, verso 4, apenas um versículo. Esdras, capítulo 10, 4. E nos diz assim o texto: levanta-te, pois essa coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Olhando para esse texto, aparentemente a gente não consegue imaginar o que esse texto está dizendo para nós nesse momento, no verso 10. Mas ele diz aqui grandes coisas, preciosas coisas para nós. Ele diz: levanta, porque essa coisa é da tua incumbência. Ele faz uma advertência. E quando nós olhamos aqui, que coisa é essa? Ele fica meio perdido, mas afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Então essa coisa, o assunto, vamos dizer assim, essa pauta, essa questão que está em pauta, essa questão, ela é da nossa responsabilidade. E a incumbência é aquilo que nós temos, a missão, o dever, aquilo que é atribuído a nós para ser feito. E aqui nós olhamos para esse texto, e para entender esse texto, nós temos que voltar lá no capítulo 8 desse mesmo livro e perceber o seguinte: Esdras estava trazendo o povo que estava na Babilônia de volta para Jerusalém. E o que aconteceu? Durante esse período que esse povo ficou ali, o que aconteceu? Eles acostumaram com as coisas que estavam em sua volta. Eles praticamente absorveram aqueles costumes daquele povo. E eles estão voltando. E nós podemos ler lá no capítulo 8, que na caminhada, Esdras prepara aquele povo para orar, jejuar, para estar realmente na presença do Senhor. Então ele convida esse povo, que já estava cheio daquelas coisas, lá de fora, para voltar ao Senhor. Então ele começa, e ali há um jejum, e eles tinham que fazer uma caminhada até chegar em Jerusalém. Então ele põe o povo para orar. Você precisa de orar. Você precisa de voltar a essa comunhão com o Senhor. Você precisa de ter essa experiência com o Senhor. É aquilo que nós vemos lá quase no final do livro de Jó. Quando Jó, ele declara: antes eu te conhecia só de falar. Quer dizer, antes ele vivia só da experiência das pessoas. Ele não tinha uma experiência própria. Então, mas agora ele diz: mas agora realmente eu conheço. Agora realmente eu tenho essa experiência com o Senhor. E aqui nós podemos olhar nesse texto, no caso Esdras preparando esse povo, caminhando ali. Então, novas experiências para a gente. Nós vamos caminhar aí, vamos orar, que na nossa caminhada, nessa trilha que nós vamos fazer até chegar em Jerusalém, muitas coisas podem acontecer. Nós podemos ser assaltados no caminho, mas vamos colocar isso diante de Deus, vamos jejuar, vamos procurar estarmos junto com o Senhor. E ele começa ali a fazer aquele preparo. E de repente, ele passa ali e começa a preparar toda aquela questão, revisar para aquele povo que eles precisavam realmente tomar uma posição diante de Deus. É bonito, somos judeus. É bonito, nós também estamos um povo separado, estamos aí nessa multidão, e hoje nós vivemos tempos que são desafiadores, no âmbito social e no âmbito político. Nós vivemos um tempo que, como servos de Deus, nós temos que ter uma postura, nós temos que tomar decisões, nós temos que olhar para o alto, rogar ao Senhor dos céus, para que possa fazer transformações. E Esdras estava fazendo isso com aquele povo que estava
já há muito tempo fora, mas viviam no ritual. Eles traziam aquelas práticas que era normal do povo judeu. Mas, nos nossos dias também, nossas mentes são afetadas. Os costumes desse século, de maneira sutil, já fazem parte da nossa rotina. Sem querer, nós vamos absorvendo essas coisas. E elas vão enraizando na nossa vida de uma maneira tão sutil que a gente até não percebe. Até a linguagem, até certas palavras já faz parte do nosso contexto. E nós, um povo separado. E nós, um povo que Deus preparou, que Deus separou daqueles costumes aí fora. E esse texto aqui, quando nós chegamos nessa parte, que Ezra começou a preparar, e Ezra estava ali, no verso 9, vai dizer, o texto do capítulo 9, vai dizer então que ele estava ali, preparando. Aí vem o príncipe ali e conta toda a realidade que estava vivenciando aquele povo. Tudo. Olha, eles se casaram com pessoas que não fazem parte do nosso costume. Eles se misturaram com esse povo e chegaram ao ponto de várias situações que eles fizeram. E ele chora, ele rasga as suas vestes e clama ao Senhor, tipo assim, temos que fazer um concerto com Deus. Nós precisamos realmente apresentar nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos fazer uma análise de como está a nossa vida espiritual. Nós oramos, nós cantamos, nós vemos a igreja, mas muitas vezes nós precisamos tomar decisões como servo do Senhor. Nós precisamos realmente ter isso aqui dentro de nós, para que o mundo lá fora nos conheça e saiba que nós somos pessoas que foram separadas através do sangue de Cristo ali na cruz. Então, quando nós vemos aqui Ezra nesse retorno, e quando chega essa parte, que ele diz, o texto nos diz: levanta-te, pois essa coisa é tua crença, e nós seremos contigo. Ser forte. A situação não era fácil, mas o povo aqui está falando para ele o seguinte: olha, se Deus quer que a gente tome essas decisões aí, e eles teriam que pegar aqueles que foram casados com as mulheres que não eram judias, deveriam se separar daquelas pessoas, deveriam realmente cortar na carne. Uma coisa difícil, e muitas vezes nós estamos precisando de cortar a carne, e não é uma coisa fácil. Muitas coisas que precisamos realmente retirar de nossas vidas, e é uma situação que a gente para assim para um momento e ficar, é muito difícil tomar essa decisão. É muito difícil eu sair dessa situação. Mas aqui o povo fala para ele o seguinte: ó, levanta, rapaz, nós estamos com você, nós vamos caminhar junto com você. Aqui eles estão falando com a liderança. Olha, se tem esse assunto, se tem essa questão que falta, então nós vamos realmente tomar essa atitude. Nós estamos com você. Você pode procurar fazer isso aí, e nós vamos te auxiliar nessa decisão. Essa missão, então, traz para nós esse pensamento. E como nós olhamos como o povo de Deus que nós estamos, que tem um texto que nos fala claramente sobre isso lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chorar, jejuar, eu sararei essa terra. Então, não adianta a gente esperar cair do céu, mas nós precisamos somente tocar ao Senhor dos céus. Nós precisamos somente colocarmos diante do Senhor com prática, retornando, mostrando como essa está fazendo para o povo. Vocês precisam realmente de uma renovação espiritual. Não é as coisas que nós estamos vendo por aí nas igrejas acontecendo, mas precisamos do nosso interior uma mudança de verdade.
A mudança onde o Espírito Santo nos fala e nós vamos acatar aquilo que está sendo colocado ali para nós. E essa preparou isso. E o interessante é isso, que o povo acatou aquela decisão. Não, vamos aí. Se tem isso para fazer, nós vamos fazer isso aí. Não é fácil, não, mas nós vamos fazer. Nós vamos estar contigo. Nós vamos ajudar nessa caminhada. Nós precisamos disso aí. E assim, nós podemos tirar algumas conclusões desse pequeno texto, que é a seguinte: primeira, dependência de Deus. Nós precisamos da dependência de Deus. Aí você às vezes vai fazer determinadas coisas, aí você tem que recorrer ao médico, você tem que recorrer de repente ao advogado, você tem que recorrer a um profissional para fazer. Mas, em primeiro lugar, a sua dependência tem que estar diante de Deus. Você está aí fazendo? Vou colocar isso diante de Deus. Deus vai direcionar essas coisas todas ali. E no capítulo 8, nós podemos ver esta situação. Ele colocou o povo a orar nessa caminhada que estariam fazendo até chegar em Jerusalém. A outra situação que nós podemos aprender com esse texto é arrependimento e purificação. Nós precisamos realmente arrepender de muitas coisas e purificação. E no capítulo 9, Esdras fica profundamente angustiado ao descobrir que muitos haviam casado com mulheres estrangeiras, comprometendo a sua identidade espiritual. E muitas vezes também nós, pelos banquetes que temos aí fora, a nossa identidade espiritual ela é comprometida em vários atos, em várias situações que chegam até nós muito sutil, que a gente não percebe. Daqui a pouco nós estamos no mesmo barco, nós estamos fazendo a mesma prática e aquele jeitinho brasileiro. Ah, você tem um processo ali? Fulano, paga lá na secretaria para que o meu processo possa ficar lá por cima e o juiz tomar as providências que têm que ser tomadas. Então tem muitas coisas que nós temos feito. E assim vai, isso é o mínimo. E diante da situação que nós temos visto no nosso país, nós somos chamados para olhar para esse Deus e clamar a esse Deus para que haja transformação. Então, como diz lá o texto, se o meu povo, e não é qualquer povo não, é o povo separado, quando ele diz isso lá em Crônicas, não é qualquer povo, ele está falando é o povo seu. Se esse povo realmente colocar diante de Deus, se humilhar, clamar, eu vou ouvir as orações que quiserem escutar, eu vou ouvir, vou fazer a transformação nesse país, eu vou mudar muitas coisas. Ele vai mudar a partir de nós mesmos, e Ele vai fazer grandes coisas, grandes transformações, porque nós somos também o agente da transformação. Nós somos esse agente da transformação. Então, se o meu povo, nós que fomos chamados para ser esse povo do Senhor, se colocarmos diante dele todo o nosso coração, então ele ouvirá. Então vai ser também uma experiência para a nossa vida própria. Eu já falei aqui muitas vezes, em exemplo, gente, eu tive uma questão, às vezes, na justiça, que durou 7 anos. E você olhava ali, aí não tem condição nenhuma, como é que eu vou brigar com essa gente? Corri todos os trâmites legais, né? Você contrata o advogado, aquela coisa toda do processo. Aí você olha lá, só gente tremenda, conhecedor da justiça, que tem lá a sua maneira de agir. E você olhava assim, vai ser difícil. Então passou, eu me propus no meu coração o seguinte: não sou muito de acordar cedo não, mas coloquei, fiz um propósito diante de Deus. Às 5 horas da manhã eu levantava. Isso não quer dizer que você tem um ritual, ou que você tem uma maneira mágica que o Senhor vai ouvir a sua oração. Não, um propósito diante de Deus, de orar por essa causa. E foram quase
7 anos orando. Eu abri o computador, olhava ali a questão lá, a justiça condicionada. Só que apresentaram lá os documentos. E lá de novo eu olhava no computador, a mesma situação, não acontecia nada. E eu olhava para aquele computador: Senhor, se tu não agir, eu não tenho como, não tenho condição de ganhar isso aí. E se passaram 5 anos e tal, e chegou um ponto que eu diminuí aquela pesquisa que se fazia no computador. E certa vez, o advogado chegou, ligou e falou: você olhou lá sobre a questão da justiça? Olhou, dá uma olhada lá. Meus irmãos, quando eu olhei, as 3 pessoas que estavam ali, o relator e as outras 2, para julgar aquele caso, olhou e falou: não, nós não podemos deixar essa situação assim não. E ele votou ao meu favor. E assim os outros 2 também votaram ao meu favor. E aí eu tive uma indenização, porque o Senhor, Deus dos céus, Ele estava agindo ali naquelas pessoas. Então, nós, como servos do Senhor, nós temos que crer nisso, que o Senhor está agindo. E às vezes na nossa caminhada é difícil você ver as coisas acontecendo e não muda nada. Você está ali lutando, mas não acontece nada. Mas na sua caminhada, apresente a Deus. E essa coisa ali, pôs aquele povo no jejum, pôs aquele povo para orar. Você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Você precisa crer que esse Deus modifica as situações. Não é de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade dele e no tempo dele. E também às vezes ele quer que a coisa seja naquele momento. Eu estou colocando aqui diante, vou orar e Deus vai dizer: não, não é assim. Eu tenho que esperar a vontade do Senhor. Eu tenho que esperar nele, confiar, mesmo que ele faça coisa que não seja do meu agrado. Mas ao mesmo tempo ele vai colocar no seu coração consolo, ele vai colocar o conforto, ele vai realmente agir, e você vai entender que o Senhor está ouvindo as suas orações. Mas ele convida justamente a isso, com arrependimento, com a purificação. E às vezes a pessoa, quando a gente fala assim, arrependimento, purificação, será que eu estou tão errado assim? Mas é um sentimento de buscar ao Senhor de todo o coração, colocar diante dele, porque ele vai sarar a sua terra. Nós temos que ter essa confiança que o Senhor vai sarar essa terra. E é colocando diante dele. E é esse procedimento que essa coloca ali para nós, diante do povo. Gente, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos olhar para o Senhor diante de tudo que nós temos visto. Vamos olhar para a situação que está aí fora, a situação que a gente presencia todo dia, mas pensar que esse Deus que nós servimos pode modificar toda essa situação. E às vezes você ora até mesmo para uma enfermidade e fica ali naquela coisa toda. Você tem que esperar no Senhor, no tempo dele. Você tem que esperar no Senhor. E ela fez isso. Ele procurou. Quando ele soube daquela situação, foi o povo para orar, se arrepender, ele rasgou suas vestes, ele ficou indignado, mas ele colocou diante de Deus. Outra coisa que nós podemos ver nesse seu texto é o compromisso com a obediência. Esse compromisso com a obediência. E quando nós vemos isso aqui, no capítulo 10, esse texto que foi lido no 4, o povo responde ao chamado de Esdras. O povo não compreendeu que precisava fazer aquela situação. O povo compreendeu que precisava se achegar a Deus, ter uma intimidade com Deus realmente, presenciar essas coisas todas. E assim nós podemos citar Jó. Quando a gente olha o livro de Jó, aquela situação toda que aconteceu com ele, às vezes o amigo é criticando: mas se Deus que você serve, aconteceu isso com você, você perdeu família, você perdeu riqueza.
Mas lá no final, Jó vai fazer isso para nós. Antes, eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora eu experimentei isso. Agora eu estou vendo isso. E nós precisamos realmente ter experiência com o Senhor em cada área da nossa vida. Precisamos realmente ter essa experiência. Então, meus irmãos, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: que esses capítulos que eu citei aqui, que vem complementar o texto que foi lido de Jó, eles nos mostram que com a fé e a obediência pode levar à restauração e ao fortalecimento da nossa identidade espiritual. A nossa identidade espiritual ela precisa ser fortalecida cada vez mais diante das situações que nós deparamos. É igual, por exemplo, você sai da sua casa, na fé natural, você chega ali, abre o seu portão, ou pega o seu carro, ou pega o ônibus, você tem aquela fé, você faz. Mas existe aquela situação que é o Senhor que está vendo. Você não sabe se aquele ônibus vai ser assaltado, você não sabe se aquele carro vai encontrar alguma coisa pela frente, mas você colocou diante de Deus, o Senhor está contigo. Mesmo que aconteça algo diferente ali, o Senhor está contigo, porque Ele vai confortar o seu coração, Ele vai te dar sabedoria para você agir naquele momento, e é disso que nós precisamos. E essa fala para nós isso. Nós precisamos de ter o fortalecimento da nossa identidade espiritual. Nós precisamos disso, nós precisamos entender, nós precisamos realmente deixar que o Senhor faça a sua obra em nossas vidas. Porque às vezes nós estamos até impedindo que o Senhor faça a obra em nossas vidas. E que o Senhor nessa manhã possa, através do Espírito Santo, que estamos falando em cada vida que está aqui nesse momento, e o Espírito Santo vai falar de acordo com aquilo que Deus sabe que nós precisamos, vai nos dar um entendimento realmente, vai nos dar força e vai agir em nossas vidas de maneira que nós possamos olhar para o alto, que nós possamos entender o que Ele quer para nós. Que Deus assim nos abençoe nessa pequena meditação dessa manhã. Amém. Vamos nos colocar de pé, ouvir o nosso irmão Marcelo. Nós vamos cantar esse hino 299. Ele fala justamente desse aspecto. Hino 299 do nosso cenário. É uma oração para nós. Ele diz, o título já fala muito, renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça. Ó, renova o seu vigor, vivifica as nossas almas, Senhor.
agora você vai ver o Henrique está fazendo a interpretação da bênção. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão bonita, Senhor, por cada momento em que a Tua palavra foi pregada, em que esses cânticos tão bonitos foram entoados a Ti. Hoje é um dia especial para nós, Senhor, porque nós completamos 38 anos de uma grande história, de uma linda história. Obrigado pelas pessoas que passaram por aqui, que muitos estão na glória ao Senhor, mas nós estamos aqui com o Teu povo, Senhor, comemorando esse dia com muita alegria no nosso coração. Amém. A Tua palavra nos despertou para esse mover, para esse levantar, Senhor, e assumimos uma posição diante da Tua presença. Senhor, que dia maravilhoso para começar, Senhor, a assumir essa responsabilidade. Hoje é o primeiro dia da semana, o Senhor conhece o coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta manhã. O Senhor sabe dos seus planos, dos seus propósitos, ó Deus, porque só mesmo o Senhor, esse Deus tão onisciente, que sabe aquilo que se passa no coração de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta semana, que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida, Senhor, guiando cada passo, guiando cada plano, Senhor, que o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Nos dê saúde, nos dê paz, Senhor, nos dê a alegria de poder servir ao Senhor, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor, para marchar, Senhor, para viver uma semana, Senhor, muito rica, muito próspera, na Tua presença, Senhor. Assim nós te oramos, Pai, e desde já, Senhor, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado e há de proporcionar a cada um de nós. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Senhor. Assim nós te oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.